Há palavras de amplos significados. Por exemplo, a palavra amor resume uma série de sentimentos diferentes. Ama-se a um filho, ama-se a um companheiro, a uma companheira, a um irmão, a um amigo, e tudo isso é chamado de amor. No entanto, é um espectro de sentimentos, de diferentes sentimentos, resumidos numa única palavra. A palavra Deus também tem essa mesma condição. Usamos esse termo, esta palavra de 4 letras, para significar diferentes concepções a respeito deste ente chamado Deus. Há uma diferença entre um ente supostamente existente ou não da ideia de Deus. Há diferentes ideias de Deus. Pessoas no mundo inteiro concebem um Deus à sua moda, dentro da sua cultura, dentro do seu repertório de experiências. Há até quem não concorde com a existência desse ente ou até dessa ideia. Será que é possível separarmos, e eu gostaria que você fizesse isso, separar um ente que tem as características do que você considera ser um Deus e a ideia que você mesmo ou as pessoas têm de Deus? São muitas ideias e nós não sabemos como se há um ente chamado Deus, um ser chamado Deus, um criador, um benfeitor ou qualquer que seja a ideia que se faça desse ente. É importante que você entenda que a ideia de Deus é uma necessidade psicológica, até mesmo a negação, a substituição da existência da ideia por uma outra ideia, negando a existência de Deus, significa que se trata de uma necessidade psicológica. O ser humano possui na sua mente, na sua consciência, no seu aparelho psíquico, uma marca que o leva a uma procura por esse ente superior, por esse ente abstrato, e aí formula uma ideia para fazer face a esse impulso de ir em busca desse ente. Esse impulso é quase um instinto, é como se fosse um instinto, e nós chamamos isso de religião. Religião é, portanto, o atendimento numa atitude para fazer face ao impulso interno de ir em busca de um ente superior. Religião é a atitude para com o sagrado. Esse é o significado da palavra religião. E você, como você entende que seja aquele ente? Você tem ideia? Claro que você tem uma ideia. E é com essa ideia que você vive. É ela a ideia absoluta, a ideia maior. É esta ideia que você apela quando você está numa situação difícil, quando você tem que tomar uma decisão grave, você apela para essa ideia. Essa ideia vai lhe dar suporte, vai lhe dar condições de tomar uma decisão mais segura, mas é a ideia. O ente chamado Deus é um ser não humano, porque não poderia ser humano, não poderia ter as características humanas nem os adjetivos humanos. É um ente extra-humano, acima do humano, além do humano. E se é um ente extra-humano, o humano não alcança, o humano não o concebe. Mais do que você ter uma ideia de Deus, mais do que você ter uma explicação sobre Deus, mais do que você ter essa necessidade de ir em busca desse Deus, é importante que você sinta Deus. Esse ente deve ser sentido e você o sentirá à medida que você ir diluindo essas ideias, dissolvendo essas ideias, porque elas são ideias que estão misturadas com necessidades, conceitos humanos ou a própria mente humana cria a ideia. Procure sentir. O sentimento profundo da existência de algo que permeia tudo é muito mais importante do que você fazer uma ideia. As ideias são distintas, as ideias separam, no entanto o sentimento une. Tenha sim um sentimento a respeito deste ser, deste ente chamado Deus.